Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono da vinha mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha aos outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sempre estamos na oportunidade de tomar uma decisão por Jesus. E nos decidir por Jesus é reavivar em nossos corações o dom da fé. A fé que nos aproxima de Deus, a fé que abre a nossa inteligência para acolher a sua sabedoria, a fé que prepara os nossos corações para fazer da vontade de Deus o objetivo da nossa vida. A fé, portanto, que nos permite um relacionamento com Deus baseado no amor, na confiança, na certeza de que Ele caminha ao nosso lado, sempre dando-nos o melhor para a vida. Em todo momento da nossa peregrinação terrestre, nosso Senhor está sempre disposto a nos oferecer misericórdia e uma nova oportunidade. E a sua mensagem, que por excelência nos é transmitida pelo ministério evangelizador da Igreja, também nos faz compreender que Deus nos fala nos acontecimentos da história, do cotidiano da vida, dos desafios que enfrentamos, da fraternidade que devemos viver, da caridade que devemos praticar, da maldade que devemos vencer, do bem que devemos desenvolver. Por isso, a leitura de fé, menos que nos separar do mundo, muito mais nos aproxima dele como verdadeiros testemunhas da grandeza de Deus. Por isso, a fé vai nos preparando cada vez mais para que a nossa vida, a nossa decisão, o nosso afeto, tudo aquilo que somos e temos seja renovado, seja fortalecido, seja restaurado. Daí porque a fé e o amor caminham juntos, numa perfeita harmonia que nos alcança de Deus os benefícios mais necessários para a nossa vida. E quais são esses benefícios? A fidelidade, a caridade, a compreensão, a humildade. Tudo isso nos permite estar mais próximo de Deus e, consequentemente, ao estarmos mais próximos de Deus, também querer estar mais próximos uns dos outros, porque aquele amor infinito
que Deus vive na sua glória e que celebrávamos ontem na festa da Santíssima Trindade é o mesmo com o qual Ele enriquece os nossos corações para tomarmos uma decisão por Ele e por aquilo que Ele nos propõe como meta para a nossa felicidade. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, encontrou-se com as autoridades do seu tempo, mestres da lei, anciãos, sumos sacerdotes, aquelas pessoas que detinham o poder, o conhecimento, mas não tinham o amor, não tinham a bondade, não tinham o sentimento de querer colaborar com a obra de Deus, fazendo que acontecesse entre os homens uma atitude de fraternidade que fizesse com que eles se reconhecessem mutuamente como filhos de Deus. E Nosso Senhor os faz ver que na sua história, na sua caminhada, no desenvolvimento das atividades que eles faziam, a maldade já estava incrustada de longo tempo. Por isso, nos chama a atenção justamente que o conhecimento das coisas de Deus, sem a decisão pela vontade de Deus, não serve para nada. Às vezes nós podemos até ter feito teologia, um estudo bíblico, um estudo da doutrina do catecismo, mas se aquilo que nós estudamos não se converter em algo que ilumine e que reforce a nossa inteligência, para que a vontade de Deus, baseada na caridade, na santidade e em todos esses valores que nos são transmitidos, aconteça de fato na nossa vida como uma decisão sobrenatural que nos aproxime cada vez mais do caminho da perfeição, não vai adiantar ter muito conhecimento, não vai adiantar um doutorado em teologia, não vai adiantar nada. As coisas de Deus, diz São Boaventura, falando sobre o objetivo da teologia, elas visam duas coisas. Uma, conhecer mais a Deus, e a outra, que nós sejamos melhores. Em cima disso entra a vida e o trabalho do santo que nós celebramos hoje. Quem foi São Justino? Foi um filósofo da Palestina que viveu lá pelo século II, e dentro do catálogo dos homens ilustres, ele entra na categoria dos apologetas. Qual era a função dos apologetas? Era justamente defender a originalidade da fé cristã diante das acusações injustas dos pagãos. São Justino, homem de profundo conhecimento, de grande ciência, ele, após sua conversão, procurou estabelecer o primeiro diálogo entre pensamento filosófico e a revelação divina. Daí para adiante, com essa iniciativa de São Justino, tantos outros santos padres foram desenvolvendo um pensamento profundo que culminou recentemente, no ano 98, com a belíssima encíclica de São João Paulo II, Fides et Ratio, que mostra-nos que fé e razão não são contraditórias, mas são complementares. De fato, é necessário que a fé ilumine a razão e que a razão se deixe conduzir pela fé para que nós possamos alcançar aquela sabedoria superior que São Paulo nos fala no capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios. Sabedoria que não é dos homens deste mundo, mas que provém da glória do Altíssimo para dar ao homem o conhecimento do verdadeiro Deus. Assim, meus irmãos, o exemplo de São Justino nos motiva também a querer constantemente aproximar no nosso tempo as ciências e as realidades pelas quais o ser humano passa, justamente para reconhecer aí a presença grandiosa de Deus. E de fato, não existe nada, não existe nenhuma modalidade do conhecimento humano que não nos atraia para uma verdadeira experiência da grandeza de Deus, que coloca a sua sabedoria em tudo. Já pararam para pensar
Se nós vamos estudar biologia, ali na transmissão do mistério da vida, no desenvolvimento daquela vida, nas características próprias de cada ser, ali está a sabedoria de Deus, porque foi Ele que pensou todos os detalhes dos seres vivos. Se nós vamos estudar as leis, ali está a presença de Deus, porque com o seu profundo sentimento de amor, Ele estabelece para com os homens e na natureza inteira leis que servem para o bem. A lei suprema que Ele nos deixou, a lei da caridade, a lei do amor, que faz com que nós sejamos de fato reconhecidos como discípulos seus. Em tudo, portanto, que o homem realiza, está presente a grandeza da sabedoria divina. E São Justino, com uma inspiração profunda, soube reconhecer isso e apontar para os homens de seu tempo, que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e é sábio todo aquele que dele se aproxima. E mais ainda, nos deixou, na sua Apologia 67, o testemunho da continuidade, da tradição e da compreensão do mistério da fé. Se você pega a Apologia 67 e observa a narração que ele faz sobre a celebração da Eucaristia, você vai entender por que o Concílio Vaticano II, desejando retornar às fontes da Igreja, foi encontrar ali essa estrutura ritual que até hoje nós celebramos no mistério da Eucaristia. Assim como celebramos a Eucaristia hoje, agora, era igual no tempo que os cristãos celebravam, junto com São Justino, junto com as primeiras comunidades. Ele nos deixa, portanto, esse testemunho da originalidade e da unidade da nossa fé, da nossa liturgia, do testemunho de que desde o início a Igreja mantém esta fidelidade a Cristo por meio da celebração eucarística, por meio dos sinais sacramentais nos quais ela exprime sua fé. E eloquência maior São Justino nos deixou quando, diante do prefeito romano, deu testemunho da sua fé em Jesus Cristo, em Jesus eucarístico, em Jesus presente no mistério da Igreja, derramando o seu próprio sangue, como testemunho admirável de que a fé nos leva a estar comprometidos com o Cristo até o fim, custe-nos o que custar, porque Ele que nos sustenta com a sua Eucaristia e nos instrui com sua palavra, nos faz entender que o amor do Pai para conosco é maior do que todas as coisas, e por isso nós não devemos ter medo das dificuldades, dos desafios, daquilo que pode, por iniciativa das coisas do mundo, despertar em nós certa preocupação, querer nos amedrontar. Deus é maior, Deus é melhor. E por isso estar unido a Ele é ter a certeza da vitória do seu amor nas nossas vidas, de um amor que só tende a crescer, nos levando cada vez mais à perfeição da existência por meio da caridade. Vamos então, meus irmãos, pedir ao glorioso São Justino que, assim como ele teve, por graça de Deus, este mérito de aproximar o conhecimento dos homens da sabedoria divina e testemunhar esta sabedoria divina com o derramamento do seu sangue, Ele nos ajude a sermos cristãos cada vez mais ardorosos, mais fervorosos na nossa piedade, mais comprometidos com a obra de Deus na evangelização, mais decididos pela fraternidade que nos faz ser imagem de Deus no meio desta sociedade que carece encontrar o sentido da justiça, da fraternidade, da bondade. Esta nossa sociedade carece de segurança, não a segurança das armas, mas a segurança dos corações consolados e renovados pelo poder do Espírito do Senhor, para que no meio dos homens possa novamente ser encontrado o caminho da paz, e assim a humanidade renovada e fortalecida faça continuamente a experiência da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.